Oi, povo! Voltei! E hoje eu vim trazer a segunda parte do vídeo para explicar um pouquinho para vocês sobre valores do intercâmbio. Só que dessa vez vai ser sobre o intercâmbio na Espanha. O primeiro vídeo eu mostrei falando sobre o intercâmbio na Irlanda, quanto custou, documentação, e agora eu vou fazer o mesmo, só que com a Espanha. Bom, para quem não sabe, eu iniciei essa minha jornada de intercâmbios aí com a Irlanda, onde eu morei por quase 2 anos e meio, e depois, durante esse período, enquanto eu estava trabalhando na Irlanda, eu já me organizei financeiramente e fui pagando o meu intercâmbio para a Espanha, que é um pouquinho diferente, mas assim, o processo é mais ou menos o mesmo, porque na Espanha eu também fui como estudante de idiomas, mas lá eu fui para estudar o espanhol. Eu também não fechei com agência, gente. Eu fechei direto com a escola. Na época, eu não lembro direito se foi indicação de alguém, mas eu acabei conhecendo a escola que eu fechei, que chama NLC. Ela fica bem ali no centro de Madrid e ela também tem uma sede em Barcelona. Mas naquela época eu tava muito em dúvida entre Madrid e Barcelona. E o que aconteceu? Eu tinha uma amiga morando em Barcelona, acabei indo pra lá pra visitar. E, infelizmente, eu amei Barcelona pra visitar, eu achei incrível, mas eu tive uma experiência um pouquinho complicada até com a questão da língua, porque lá a maioria das pessoas fala o catalão, se eu não me engano, não é bem o espanhol, enfim. E eu achei um pouquinho difícil. E eu também não sentia aquela vibe. Então, eu ouvia muito de Madrid, mas eu não conhecia. Então, sim, eu fiz o meu intercâmbio, eu mudei para Madrid sem conhecer Madrid. E foi assim, amor à primeira vista. Bom, eu vou primeiro contar como foi esse processo, né? Então, eu entrei em contato com a NLC online mesmo, pelo Instagram. Depois eles me passaram o contato da agente de intercâmbio, que na época foi a Nai, que me ajudou muito com todo o processo, explicando cada documento. Hoje em dia ela está no Brasil, mas ela ainda estava na Espanha, consegui ver ela lá quando cheguei, me recebeu muito bem e me ajudou com tudo. Então, esse vídeo eu quero tentar fazer um pouquinho mais curto, então já vou começar por aí. A primeira diferença que eu acho que eu notei de grande destaque entre o intercâmbio para a Espanha e para a Irlanda é a questão da comprovação financeira. Infelizmente, a comprovação financeira, que é aquele dinheiro que a gente tem que ter na conta para comprovar quando a gente entra no país que consegue se manter sem trabalhar, é um pouco maior, aliás, muito maior com relação à Irlanda. Na Irlanda era 3.000 euros e na Espanha, para o período de 8 meses, foram 6.000 euros. É o dobro, então, né? Então, isso aí pesa um pouco. E lembram que eu mencionei que eu consegui, quando eu entrei na Irlanda, apenas com o contrato, o extrato bancário, comprovar a minha quantia financeira? Na Espanha já é um pouquinho diferente. Como eu comprovei em reais, foi muito mais burocrático. Eu precisei ir lá no banco, dentro lá no banco, não nos caixas, lá pedir um extrato impresso, assinado pelo banco, depois tive que pagar para fazerem a tradução e a tradução e a homologação, né, juramentada desse documento para daí apresentar. Só que o que acontece Nath, você aplicou o seu visto do Brasil? Como foi? Não, gente, eu confesso que eu tentei, eu marquei o meu visto lá no Brasil, mas eu sabia que eu não ia, que ele ia ser negado. Por quê? Quando você já morou em outros países, um documento extremamente importante que você precisa ter para embarcar em outro intercâmbio é, é a... Meu Deus, desculpa. O de criminalidade. Esqueci o nome? O que comprova, enfim, que você não tem... A ficha de antecedentes criminais, né? Dos países em que você morou, se eu não me engano, dentro de 5 anos, no período de 5 anos. E eu morei na Irlanda, só que o que acontece? Eu confesso que eu não
não me dei conta desse documento. Eu até na época lembrei, mas muita gente me falou que conseguiu pegar esse documento online. E quando eu fui pedir o meu, eu já estava no Brasil, porque antes de eu fazer essa transição Irlanda-Espanha, eu fui para passar uns meses no Brasil e não consegui que me enviassem esse documento. E sem ele, eles não dão entrada no seu processo de visto. Mas como eu já tinha marcado a minha data para ir lá, eu moro na cidade de Chapada, no interior do Rio Grande do Sul, e tive que ir a Porto Alegre, que era onde tinha a imigração espanhola mais próxima de mim. Então eu cheguei aí na imigração da Espanha só para apresentar os meus outros documentos, eles checarem, mas mesmo assim eu sabia que ia ser negado. Eles me falaram algumas coisas que eu deveria mudar na documentação que eu já tinha. E resolvi partir daí, então, conversei com a galera lá da minha escola, ouvi o que eles me aconselhavam e entrei na Espanha como turista. Nath, foi tranquilo passar pela imigração? Olha, eu vou ser bem sincera, foi bem tranquila, porque quando fechei com a escola, também paguei a acomodação estudantil, precisei pagar um seguro viagem, né? Que mesmo que eu estava indo como turista, mas eu ia precisar depois igual, já comprei. Fechei tudo isso, entrei e mostrei para eles, disse que estava como turista, tinha para 2 semanas, e naquele período eu ia precisar ir para Irlanda, buscar o resto das minhas coisas que estavam lá, então já mostrei minha passagem para Irlanda, então foi bem tranquilo. Chegando lá, a escola me ajudou com a questão de toda a documentação, mas eu preferi pagar uma agência de advocacia que me auxiliou na tradução dos documentos, na tradução juramentada, em tudo que eu precisava para seguir, então, para dar entrada no meu visto. Na época, eu fiz com a Europa Legal, que é uma empresa que também dá essa assistência para nós estrangeiros. E mais ou menos assim, eu até tenho aqui uns papéis para me ajudar, porque foi muita documentação, mas mais ou menos o que eu precisei foi a carta da escola, comprovando os 8 meses e o total pago do curso, porque em todos os meus cursos, tanto na Irlanda quanto na Espanha, você precisa pagar todo o teu curso antes da escola emitir essa carta para você. E você precisa dessa carta da escola para qualquer visto, seja na Espanha ou na Irlanda. Então, depois que eu acabei de pagar, eu já tinha juntado uma grana na Irlanda e fui pagando em parcelas. Eles me deixaram parcelar. Quando eu tinha acabado de pagar tudo, eles me enviaram essa carta. Depois, obviamente, eu precisava ter o meu passaporte válido, o RG ou outro documento nacional também. E também eu precisava que esses documentos fossem traduzidos para o espanhol. Os que era obrigatório serem traduzidos, eu deixei direto na mão da agência e eles mesmos fizeram a tradução juramentada lá para mim. E aí eu acho que eu paguei por documento um valor de 50 euros. Então, pra galera que tá saindo do Brasil, eu indico assim, ó, é mais fácil você já entrar em contato no Brasil com uma empresa da Espanha, mandar para eles imprimir lá, do que você gastar imprimir no Brasil, porque às vezes a galera que vai imprimir no Brasil não tem a autorização necessária e lá na hora da migração eles vão acabar complicando. Então eu preferi pagar lá, teve uns documentos que eu paguei tradução juramentada no Brasil e não aceitaram. Falaram que tinha que ser de alguém da Espanha mesmo. Essa questão da burocracia, não sei, mas um conselho meu, já que tem que gastar essa grana, invistam para fazer pela Espanha, que aí vocês já vão ter certeza que a documentação de vocês tá certinha. O seguro médico de enfermidade eu também paguei direto já pela escola. Então, assim como na Irlanda, eu já tinha 2 semanas de acomodação, mais o seguro médico de enfermidade incluídos para mim no meu pacote da escola. Além da comprovação financeira, então, acredito que esses eram os documentos bases para eu iniciar
o meu processo de visto. Questão de valores. Se eu não me engano, eu paguei um total de 2.531 euros, mas nisso já estava incluído o alojamento, que eram 300 euros, o seguro-saúde, que eram 350, a matrícula, que era 75, e o preço do programa, que era, se eu não me engano, de 1.100 e pouco, né? O preço só das aulas, mas eu fechei esse pacote com a escola. Vou deixar aqui o nome da escola, eu super indico para vocês. E uma coisa que eu sempre digo pra galera que me pergunta, eu passei por várias escolas de idiomas, tanto de inglês quanto algumas de espanhol, enfim. Nenhuma escola, gente, nenhuma que eu passei foi perfeita. Todas tiveram alguns problemas, algumas coisas que poderiam ter sido melhor, mas se eu tô indicando elas para vocês, é porque meu intercâmbio deu certo. Deu certo com elas. Nada pode ser perfeito, ainda mais escolas que têm esse porte e essa responsabilidade. A gente espera, né, que pelo preço que a gente paga, que não é barato, espera uma qualidade, e eu confesso que em todas as que eu fui, achei elas muito bem estruturadas, inclusive essa que eu fui em Madrid, é literalmente no centro de Madrid, no Porto del Sol, que é bem o centrão ali de Madrid. Então, além da localização ser muito boa, o prédio era super novo, os professores eram muito bacanas. E uma coisa que também, às vezes, você vai se identificar melhor num curso, talvez se você faça um curso de mais meses, nos primeiros semestres, nos primeiros meses, você pegue um professor que você não se identifique tanto com a forma dele ensinar. Às vezes, no segundo, você vai pegar um que o professor você se identificou melhor. Isso acontece, gente. Às vezes, a gente vai pegar um professor que a gente não se identifica tanto, mas isso faz parte do nosso processo. E eu amei, assim, todos os meus intercâmbios, apesar de terem coisas que sim podem melhorar, eu indico essas escolas para vocês. Como eu falei, eu não fechei por agência, então, graças a Deus, elas foram escolas que, apesar de terem seus defeitos, me ajudaram com as coisas, o meu intercâmbio funcionou. Elas são escolas seguras, não me deram golpe, eu tive assistência, então, assim, indico, tá, gente? E a questão financeira, como eu já falei no outro vídeo, é um investimento muito grande, então pesquisem direitinho sobre a questão do país que vocês querem ir, da língua que vocês querem estudar, do que vocês querem fazer. A Espanha também tem vários tipos de intercâmbio. Você pode ir como estudante de idioma. Eu, na minha época, queria ir como estudante de idioma porque eu tinha uma base de espanhol, que eu fiz umas aulas de espanhol quando eu ainda estava na Irlanda, fiz online com uma prof do Brasil, Laís, maravilhosa. Inclusive, vou deixar o Insta dela aqui porque eu acho super importante a gente fazer pelo menos um cursinho básico de espanhol para chegar na Espanha, até pela questão de emprego, apesar do inglês também ter grande valia na Espanha, você saber o básico de espanhol te ajuda muito. Então, eu já tinha o básico do espanhol, mas mesmo assim eu quis fazer um curso mais intensivo de 8 meses. Mas existem outros tipos de curso, tem os FPs, que são basicamente cursos... Não é um curso superior, né? Mas ele é um curso profissionalizante e na Espanha ele tem grande valia. Às vezes eles valorizam mais um curso, um FP, né? Um curso profissionalizante do que uma própria faculdade. E ele não é tão difícil de você ingressar nele como talvez seja uma faculdade na Espanha. Então existem um leque de variedades e de opções. Essa é a importância de você pesquisar, ver o que realmente se encaixa nos teus objetivos. E a galera me pergunta também o que eu achei da questão do clima com relação à Irlanda, né? E isso eu acho que é um fato que me motivou muito a ir para a Espanha. Eu acho que o clima fez o meu intercâmbio ser incrível. E, obviamente, as pessoas que fizeram parte dele. Espanha tem uma vibe que eu não sei descrever. Eu amei muito Espanha mesmo. O clima lá, o que acontece? Na Irlanda, o clima é muito frio e úmido, assim, chuvoso.
Já em Madrid, se tu pegar, no inverno é bem frio também, mas no verão é extremamente quente e seco. Então, dos 3 países que eu passei, de momento, em questão de clima, eu senti um balanço melhor em Porto. Porque Porto não é nem tão quente e seco, nem tão frio e chuvoso. Mas Madrid eu também amei muito, porque eu sinto que o sol fez uma diferença extremamente importante na minha caminhada. E, por que, Nath, então você saiu de Madrid? Gente, eu não vou negar, assim, apesar de eu ter tido todo a ajuda necessária para encaminhar o meu visto, o que acontece? Na Espanha, uma vez que você encaminha e ele está em avaliação, você recebe um documento que diz que você está legal no país e você tem direito a viajar para outros países, porque você tem aquele documento, mas ele ainda não é o seu visto permanente. E eu fiquei, não sei se pelo Covid também, que acabou atrasando tudo, mas na época, e nem faz muito tempo, mas as coisas estavam muito lentas na Espanha, e eu fiquei quase 1 ano esperando o meu visto. E uma coisa que eu não gostei, que eu acho que eles deveriam ter me avisado antes, é que a empresa que eu paguei para me ajudar não me deixou ciente logo de que o meu visto tinha sido negado e estava eles entraram com um processo para reivindicar, no caso, né? E quando tá nesse processo, leva de 6 meses, ou não, acho que é de 1 ano a 1 ano e meio, algo assim, para eles derem o resultado. E já fazia 6 meses que estava nesse processo e a empresa não tinha me avisado. E eu entrei em contato com eles, eu sempre pedia como tá o meu caso, como tá o meu caso. Segue em avaliação, mas não estava mais em avaliação. Tinha sido negado e eles tinham entrado com um processo para reverter. Naquela época, eu acabei recebendo a proposta de me mudar para Porto por conta do meu trabalho, que isso eu vou deixar especificamente para outro vídeo, mas acabei aceitando pela demora que estava levando a minha documentação. Então, um conselho que eu dou para vocês: eu acho que tudo é mais fácil e mais simples se você aplica antes de entrar na Espanha. Uma vez que você entra na Espanha e que você já tem o teu visto em mãos, é mais fácil você arrumar emprego, as coisas não são tão burocráticas para você. E o meu, como eu não tinha visto, eu não tava ilegal, porque eu tinha aquele papel, mas o visto físico não tinha chego. E muitos lugares não aceitam você se você não tem esse visto físico, não aceitam para trabalhar. Então eu estava trabalhando em coisas assim que eu gostava, mas ainda não era um trabalho fixo, com contrato, porque não podia, né? Então, eu acho que é mais fácil. Se tem uma indicação que eu daria para vocês se possível, tentem já entrar com o visto de vocês. Apliquem tudo antes, mas se você tá morando em outro país, não esquece do documento de comprovação de que você não cometeu nenhum crime, do antecedentes criminais, que é o mais importante. Uma vez que você entra na Espanha já com o documento, acho que as coisas fluem mais tranquilamente. Mas mesmo assim, apesar de ser mais difícil quando você não pode trabalhar com contrato, trabalhar no negro, eu consegui trabalhar, graças a Deus, e tava indo tudo bem. Mas eu acabei aceitando, porque a questão da documentação tava realmente me chateando um pouco e eu não podia ficar em cima do muro. Então, eu aceitei a proposta e vim para Portugal. E no meu caso, foi a melhor escolha que eu fiz, porque na segunda semana que eu tava em Portugal, a agência me ligou de novo e acabou me dizendo que quando eles entraram com o recurso para o meu visto também havia sido negado. Então, o tempo que eu passei na Espanha não tem problema nenhum, eu estava legalmente lá, mas como ele foi negado, eu teria que pagar um novo curso, pagar todo o processo de novo. Então, obviamente, para mim não valeria a pena. Por que eu tô contando tudo isso para vocês? Porque cada país é um processo, gente. Então, para vocês verem, às vezes na Espanha até a comprovação financeira é um pouquinho mais cara que a Irlanda. Talvez eu sinto que na Irlanda a questão da documentação também é um pouquinho complicada, mas ainda assim foi um pouquinho mais fácil do que na Espanha, se você aplica dentro da Espanha. Por isso que um conselho meu: apliquem fora da Espanha, tá? Talvez as coisas agora vão ser mais rápidas, não sei. Mas se você tiver a oportunidade de já entrar na Espanha com o seu visto de estudos ou de trabalho ou o que seja em mãos, tudo vai fluir melhor. Em relação a visto de trabalho, gente,
Eu não sei dizer, honestamente, se alguém aqui já teve essa experiência e quiser deixar nos comentários para também ajudar a galera, vai ser muito bem-vindo, porque a minha experiência foi mesmo como estudante de idiomas. Mas é basicamente isso, e o valor foi mais ou menos esse, em torno aí de uns 2.531, e com tudo, tá? E a questão de moradia, a galera me pergunta se foi tranquilo eu encontrar. Eu, na verdade, dei muita sorte que eu gostei muito do lugar da acomodação que eu tava ficando, que na verdade a gente chama acomodação estudantil, mas é a escola que entrava em contato com o moço que arrendava os seus próprios apartamentos, e eu gostei muito do apartamentozinho que eu tava. E acabou que ele ainda tinha para mais 2 meses disponíveis, porque a partir dos 3 próximos meses já ia estar alugado para outra pessoa e eu ia precisar sair. Então, nesse período, eu consegui renovar e fiquei lá. E depois eu tive tempo de sobra para procurar uma acomodação. Eu vou deixar alguns links aqui, alguns vídeos e alguns sites que me ajudaram a encontrar uma outra acomodação. E pra galera que tiver mais interesse, quiser saber links de WhatsApp ou até contato de pessoas que eu sei que arrendam casa na Espanha, podem entrar em contato comigo que eu vou estar muito feliz de passar para vocês. Acho que é isso, gente. Espero que tenham gostado de entender um pouquinho mais o que foi necessário e o valor que custou o meu intercâmbio para a Espanha. E como eu já falei no vídeo anterior, às vezes a gente pensa que a gente não é capaz, mas de fato eu trabalhei muito, muito, muito mesmo na Irlanda, mas consegui pagar o meu intercâmbio, consegui realizar mais esse sonho e foi incrível o meu tempo na Espanha. Eu sinto que ainda não acabou, sinto que talvez um dia eu ainda volte para terrinhas espanholas, porque eu de fato amei. Indico, mas acho que se o teu sonho é ir pra Espanha, acho que você deve se programar um pouquinho melhor do que eu. Mas ainda assim, fica aí as dicas. E qualquer coisa, eu tô aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.